Olá, vamos dar continuidade à série de estudos do livro de texto do Sem o Curso em Milagres. E hoje nós vamos estudar a seção 4, a cura como reconhecimento da verdade, do capítulo 7, as dádivas do reino. Então vamos à nossa leitura com alguns comentários de nossa parte. A verdade só pode ser reconhecida e só precisa ser reconhecida. A inspiração é do Espírito Santo e a certeza é de Deus, de acordo com suas leis. Ambas, portanto, vêm da mesma fonte, já que a inspiração vem da voz por Deus e a certeza vem das leis de Deus. A cura não vem diretamente de Deus, que conhece suas criações como perfeitamente íntegras. Entretanto, a cura ainda assim é de Deus, porque procede da sua voz e das suas leis. E o seu resultado é um estado mental que não o conhece. Esse estado é desconhecido para ele, portanto não existe. Mas aqueles que dormem não estão cientes, porque não estão cientes, não o conhecem. Então vamos fazer alguns comentários a respeito deste primeiro parágrafo. Aqui ele diz que a certeza está baseada nas leis de Deus. E por nós não as conhecermos, não vivê-las de acordo com os preceitos reais, os preceitos estabelecidos por Deus, vamos colocar aqui, que não são impostos, mas que são verdadeiros, nós vivemos na incerteza. Vivemos na insegurança, pois aquilo que é de Deus é eterno, é imutável. E aquilo que nós criamos é passageiro, segundo as nossas próprias leis, as leis dos homens. Mas vamos passar aqui para outra parte desta mesma sessão, em que ele diz que a cura não procede especificamente de Deus. O que é isso? Porque Deus, ele nos vê íntegro, como que ele diz aqui. Nos vê perfeitamente íntegro. E, portanto, sem necessidade de cura, mas a cura, segundo ele aqui, procede de sua voz e de suas leis. No momento em que escutamos, vamos dizer assim, a voz de Deus e seguimos suas leis, nós retornamos para aquilo que fomos criados, de acordo com vamos dizer assim, o arquétipo divino, essa matriz divina. E aí nós estamos voltados para nossa perfeição, para a nossa condição verdadeira,
como filhos de Deus, que foi criado segundo o seu próprio poder e sua própria perfeição. E aquilo que nós vivemos fora disso é um resultado de um estado mental que ele não conhece, que Deus não conhece esse estado mental. Ele não participa, vamos dizer assim, da nossa loucura. Senão ele seria um louco, igual nós. Entende? Então, para Deus, aquilo que nós estamos sentindo, as doenças, os nossos mal-estar, os nossos sofrimentos, não existem para Deus, porque Ele não entra nisso. Ele te vê sempre perfeito. É você que está criando essas condições para si próprio. Esse estado é desconhecido para Ele. Portanto, não existe. Mas aqueles que dormem não estão cientes, porque não estão cientes, não conhecem aquilo que é real, pois estamos envolvidos com as nossas próprias criações, traduzindo isso com a nossa própria loucura. Mas vamos continuar. O Espírito Santo tem que trabalhar através de ti para te ensinar que Ele está em ti. Ele não está separado de nós. Esse é um passo intermediário rumo ao conhecimento de que estás em Deus, porque és parte dele. Nós nos julgamos como parte de Deus? Ou nos sentimos totalmente isolados e separados dele? Não é esse sentimento que prevalece entre nós? E por isso nós estamos sempre à sua procura, como se ele estivesse sempre fora de nós? E não nos sentimos que que nós somos parte dele? Isso é o princípio do entendimento quando aceitamos que nós somos parte dele. Os milagres que o Espírito Santo inspira não podem ter ordem de dificuldades, porque todas as partes da criação são da mesma ordem. Essa questão de ordem de dificuldade é nós que criamos, que achamos que algo pode ser mais difícil do que outro, sendo que se você é a parte de Deus, você já é um milagre por si, e não é preciso nenhuma ordem de dificuldade nisso, porque tudo foi criado, é criação da mesma ordem. Essa é a vontade de Deus e a tua. As leis de Deus estabelecem isso, e o Espírito Santo lembra isso a ti. Quando curas, está lembrando as leis de Deus e esquecendo as leis do ego. Eu disse anteriormente que esquecer é meramente um modo de lembrar melhor. Nós esquecemos das leis do ego, por consequência, vamos lembrar das leis de Deus. Nós esquecemos da ilusão, por consequência, vamos lembrar daquilo que é real. Não é, portanto,
o oposto de lembrar quando percebido apropriadamente. Impropriamente percebido induz a uma percepção de conflitos com alguma outra coisa, como faz toda percepção incorreta. Percebido apropriadamente pode ser usado como uma saída do conflito, como é o caso de toda percepção apropriada. Vamos continuar no parágrafo 3. O ego não quer ensinar a todo mundo o que tem aprendido, porque isso derrotaria o seu propósito. Por conseguinte, ele absolutamente não aprendeu nada. O Espírito Santo te ensina a usar o que o ego tem feito para ensinar o oposto do que o ego tem aprendido. O tipo de aprendizado é tão irrelevante quanto é irrelevante a capacidade particular que foi aplicada ao aprendizado. Tudo o que precisas fazer é o esforço para aprender, pois o Espírito Santo tem uma meta unificada para o esforço. Se diferentes capacidades são aplicadas durante um tempo suficientemente longo a uma meta, as próprias capacidades vêm a ser unificadas. Isso acontece porque elas são canalizadas em uma única direção, ou seja, em um único caminho. Em última instância, todas elas contribuem a um resultado único, e ao fazê-lo, o que é enfatizado é sua similaridade ao invés de suas diferenças. Aqui nós podemos ver o que seria essa confluência que nós podemos estar usando em relação às nossas capacidades. Em vídeos anteriores, nós colocamos uma questão que é a vigilância somente a favor de Deus. Então, quando se é unido todas as nossas capacidades em uma só direção, em uma só confluência, nós saímos, como que ele diz aqui, das diferenças para enfatizar a similaridade. Em outras palavras, nós saímos dessas diferenças e divergências para entrar em algo unitário, em algo igual, para estar vendo a igualdade entre nós, que é essa matriz divina, que todos nós já somos e fomos criados dentro desta igualdade. E aqui, não sendo vistas essas diferenças, é como se nós não tivéssemos atentos somente àquilo que é aparente, àquilo que é externo. Na exterioridade, nós só vemos diferenças. E à medida em que vamos nos unindo, vamos nos interiorizando,
essas diferenças vão sendo esquecidas. Como que ele diz? Para nos lembrar daquilo que é essencial, daquilo que é verdadeiro, daquilo que é real. E isso é que todos são. E aí está incluso o reino que todos nós pertencemos, que foi esquecido por nós, por nos julgarmos que estamos fora dele, que fomos expulsos. Mas vamos continuar. Portanto, todas as capacidades devem ser entregues ao Espírito Santo, que compreende como usá-la de forma apropriada. Então, é Ele que vai nos guiar, é a Ele que temos que entregar as nossas capacidades, a nossa mente, os nossos pensamentos. Isso são as nossas capacidades. Que essas capacidades sejam orientadas por Ele, pelo Espírito, e não para o ego. O ego é uma construção pessoal que rejeita totalmente a orientação superior. Esse é o nosso grande conflito. Ele se fecha em si mesmo como se fosse uma ostra, e nada lhe permite a não ser aquilo que ele acredita que seja verdadeiro. E aí ele se autoconduz dentro deste isolamento, que podemos dizer que é ignorância, que é falta de compreensão, pois nesse fechamento ele desconectou com o todo. E aí ele está vivendo algo egóico, estabelecido no egoísmo, na divisão, na fragmentação, e toma isso que é pequeno e estreito como se fosse a realidade. E ai daquele que questiona isso, pois ele vai ser rechaçado, vai ser desconsiderado, ou vai ser seu inimigo, o inimigo do ego, pois aquilo que difere daquilo que ele pensa, ele rejeita. Mas vamos continuar. Essas capacidades, continuando, ele as usa só para a cura, porque só te conhece íntegro. Curando, aprendes sobre a integridade. E aprendendo sobre a integridade, aprendes a te lembrares de Deus. Porque Deus é íntegro. Em Deus não há divisão, em Deus não há conflito. Tu o tens esquecido, mas o Espírito Santo compreende que o teu esquecimento tem que ser traduzido em um modo de lembrar. Então, como que nós lembramos de Deus? Esquecendo do ego. Essa é a melhor forma de lembrança. A meta do ego é tão unificada quanto a do Espírito Santo, e por causa disso,
que as suas metas nunca podem ser reconciliadas de modo algum e em nenhuma extensão. O ego sempre busca dividir e separar, conforme nós comentamos. O Espírito Santo sempre busca unificar e curar, conforme curas és curado, porque o Espírito Santo não vê ordem de dificuldades na cura. Por que ele não vê ordem de dificuldades na cura? Porque ele já sabe que nós somos perfeitos. Ele só está querendo lembrar a nós dessa perfeição. Tirar a nossa atenção do ego que vê tudo como imperfeito, que vê tudo numa questão de divisão. Como ele diz aqui, o ego busca dividir e separar. É essa a realidade no estado de consciência do ego, em que tudo está separado, tudo é diverso, tudo é diferente. Ele não consegue ver a unidade nesta divisão. Aqui ele fala, curar é a maneira de desfazer a crença em diferenças, sendo a única forma de perceber a filiação como uma só. No ego isso é impossível. Por isso que as suas metas do ego e do Espírito Santo não podem ser reconciliadas, elas não convergem entre si. Elas são extremamente diversas uma da outra. Mas, para a realidade, o ego e suas metas nem existem. É nós que damos realidade a isso. Em outras palavras, é nós que criamos a nossa falsa realidade, que contrapõe a realidade que o Espírito Santo concebe em si mesmo. Essa percepção, que é a da filiação como uma só, está, portanto, de acordo com as leis de Deus, mesmo em um estado mental que não esteja de acordo com o seu. Não interessa o nosso estado mental. A unidade da filiação não vai se desfazer. Ela é uma só. Não importa que nós estamos pensando que somos diferentes, divergentes, que estamos em conflito por causa disso, por causa dessas diferenças. A força da percepção certa é tão grande que traz a mente para o que está de acordo com a sua mente, ou seja, com a mente de Deus. Porque ela serve à sua voz, a voz de Deus, que está em todos vós. Ou seja, a mente de Deus, a voz de Deus, já está em nossa mente, desde que desde que não escutemos a voz do ego. Nós não temos que fazer nada para aquilo que já é real. Nós temos que deixar de fazer aquilo que não é real, ou deixar de escutar a voz do ego. Por isso que a vigilância somente a favor de Deus é fundamental, pois é a mente que está criando essas condições ilusórias que não existem. E enquanto a isso for dado atenção, nós vamos ter isso como realidade. Pois esse é um dom, uma capacidade nossa dada pelo Criador.
E como nós temos liberdade para utilizá-las da forma que achamos que seja real, dentro do nosso próprio ilusório livre-arbítrio, a realidade, nessas condições, a realidade do reino fica esquecida, pois estamos utilizando dessas capacidades como criação própria, desvinculada totalmente daquilo que é real, que é conduzido pelo Espírito Santo. A capacidade está aí. Agora temos que saber utilizá-la. Veja como que a mente é potente. Ela não para um segundo sequer. Ela sempre está criando algo por conta própria. Então, essa capacidade pode ser entregue e dirigida pelo Espírito. E esse é um verdadeiro reconhecimento daquilo que realmente podemos fazer a nós mesmos, para que o ego seja totalmente esquecido. Pensar que podes te opor à vontade de Deus é realmente uma delusão. O ego acredita que pode e que pode te oferecer a sua própria vontade, aqui entre aspas, porque não é uma vontade, como uma dádiva. Tu não a queres. Ela não é uma dádiva. Não é absolutamente nada. Eu costumo dizer que a dádiva do ego que ele te oferece no final é a morte. É a única coisa que ele pode te oferecer. Deus te deu uma dádiva que, ao mesmo tempo, tens e és. Então, isso daqui é muito interessante. Tens, aquilo que nós temos não está separado daquilo que somos. Quando não a usas, tu esqueces que as tem. Quando não usamos a nossa capacidade, vamos dizer assim, dirigida pelo Espírito, dentro dessa realidade que nós a desconhecemos, nós não sabemos quem somos e esquecemos quem somos. Por não te lembrares dela, não conheces o que és. A cura, então, é uma maneira de aproximar-te do conhecimento por pensar de acordo com as leis de Deus e reconhecer a sua universalidade. E aquele que vai traduzir para nós as leis de Deus é o Espírito, porque nós não as conhecemos. Nós conhecemos as leis do ego, as leis deste mundo. Sem esse reconhecimento, tens feito com que as leis sejam sem significado para ti.
Ou seja, as leis do Espírito tornam-se significado para nós. Entretanto, elas não são sem significado, já que todo significado está contido por elas e está nelas. Nelas nós podemos conhecer verdadeiramente quem somos e conhecermos o reino de Deus que está estabelecido em nós, na mente. Quando o ego é expulso dela, não você que foi expulso do paraíso. Busca em primeiro lugar o reino dos céus, porque é lá que as leis de Deus operam verdadeiramente e elas só podem operar verdadeiramente porque são as leis da verdade. Mas busque apenas isso, porque não podes achar nada mais. Não há nada mais. Deus é tudo em todos em um sentido muito literal. Tudo o que é está nele, que é tudo o que é. Portanto, tu está nele, já que o que és é dele. Então aqui, meu irmão, não há como você escapar de sua realidade. Você está nele. Não há separação entre você e Deus. E os mesmos atributos dele são nossos, os quais nós não reconhecemos. E estamos aqui, órfãos dele, na miséria, num estado deplorável que o ego entende como real nesta hipotética separação. Mas vamos continuar. A cura é um modo de esquecer o senso de perigo que o ego tem induzido em ti, por não reconheceres sua existência no teu irmão. Isso fortalece o Espírito Santo em ambos, porque é uma recusa a admitir o medo. O amor só precisa desse convite. Ele vem livremente a toda filiação, sendo o que é a filiação. Através do teu despertar para ele, estás meramente esquecendo daquilo que não és. Isso te permite lembrar o que és. Então, o ego induz em nós a desconfiança, o medo que eu tenho do meu irmão, por não ser reconhecido a nossa realidade, a nossa divindade, nem em mim e nem nele, nós não reconhecemos aquilo que somos e não reconhecemos o amor. Pois nessa unidade em que é expulso essas divergências, em que é expulso esse medo que é gerado pela separação,
quando é visto e em primeira instância percebido que ela não aconteceu, aí está um convite para o amor, para a verdade. E através desse nosso despertar para o amor, estás meramente esquecendo daquilo que não és. Isso te permite lembrar o que és, pois aquilo que és nunca deixou de ser. E quando existe a possibilidade dessa lembrança, é porque você não deixou de ser aquilo que você é. Você simplesmente está esquecido e distraído com aquilo que não é, prestando atenção na ilusão. E não há como, vamos dizer assim, Deus fazer qualquer coisa por você enquanto você acreditar em sua própria ilusão daquilo que você não é. Pois ele nunca te abandonou, mas você prestando atenção no que não é. Você não vê aquilo que é. E naquilo que não é, você está pedindo para que seja algo impossível, pois você nunca deixou de ser aquilo que você é. Olha, isso não tem distância, evolução, aquilo que pode ser alcançado, que pode ser adquirido. Simplesmente deixar de ver, esquecer aquilo que você não é. E não dá mais atenção a isso. E isso, na prática, podemos colocar dessa forma. Não dá atenção ao que está rolando neste mundo, aos noticiários, que só traz a ilusão que o ego criou para si, como algo coletivo. E aí, esse pensamento coletivo, que é totalmente transmitido através dos meios de comunicação em massa, quando você deixa de prestar atenção a isso, isso deixa de estar te afetando. Isso deixa de ser sua realidade, para você começar a lembrar daquilo que você realmente é, que, como é dito, que não está nesse mundo, tal qual você o imagina, tal qual todos nós imaginamos, porque isso é coletivo. E aí é que está a forma, vamos dizer entre aspas, porque não é bem assim, mas como forma de comunicação, você escapar dessa condição que todos nós estamos submetidos. Em outras palavras, escapar da matriz, escapar dessa mente coletiva que nós tanto damos força pela nossa atenção. E isso também pode se manifestar naquilo que você comunica com as outras pessoas, naquilo que você crê. E quando isso é visto, em que você não dá mais vazão a seus sentimentos de sofrimento,
Não compartilhe isso mais. Seus sofrimentos de dor, em que isso começa a ser desfeito porque você está prestando atenção em algo que é real, que é a paz que não está nisso, que é o amor que não está nisso. Isso vai deixando de te atormentar, de atormentar sua mente. E você vai estar na paz que está além da compreensão. Por você saber quem você é. E aí você vai fazer aquilo que deve ser feito ainda enquanto você estiver nesse corpo. Mas dentro desta paz. E a cada dia de sua vida, ela vai ampliando. E seus conflitos, seus medos vão desaparecendo. E você vai vendo no seu irmão a realidade que ele é também. E você, ao invés de alimentar o conflito, a desunião, nós estabelecemos aqui a união do reino de Deus, que nós somos o reino e não está fora de nós. E você é um de seus membros. Você faz parte da filiação como um todo. A todos que me escutaram até esse presente instante, minha real gratidão. Se você ficou até este momento e teve paciência de nos escutar, e se isso te tocou o coração, se houve sintonia, pedimos que compartilhe, que faça alguns comentários para que mais pessoas possam estar participando desses estudos que é de todos aqueles que estão sintonizados com o que está aqui manifesto através deste livro. E que pode ser uma realidade mais abrangente. Mesmo que isso não aconteça, ela não vai deixar de existir. Mas você deixará de ter conhecimento dela e estará vivendo dentro do seu compartimento isolado, individual, contido pelo ego. Sempre nós comentamos, a decisão é sempre nossa de confirmar aquilo que acreditamos ou não. A todos que me escutaram, minha real gratidão. Até um próximo vídeo que estaremos na seção 5 deste mesmo capítulo, a cura e a imutabilidade da mente. Até lá!